Olá, tudo bem com vocês? Um bom domingo a todos. Bom, sem muitas delongas, né? Vamos direto ao ponto. Eu estou com a Bíblia aberta em Mateus, o capítulo 24, e vou ler o versículo 22. Veja só o que diz. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então agora, nós vamos tentar esclarecer a que Jesus estava se referindo quando ele diz aqueles dias e quem seriam esses escolhidos. Só que antes disso, nós devemos considerar o contexto no qual essa passagem está inserida. Vamos a um contexto imediato. No versículo 15, aqui diz que quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem aonde? Na Judéia, fujam para os montes. Então, primeiro, quando esse abominável da desolação ele chegasse no lugar santo, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir para os montes. Então entende-se aqui que esse abominável da desolação é uma referência ao exército romano. As tropas do exército romano chefiadas por Tito. Então, no momento em que esse exército romano ele inicia a sua investida contra Jerusalém, Jerusalém aqui é um lugar santo. Então, quando o exército romano ele chega nesse lugar santo, que é Jerusalém, aqueles que estavam lá na Judéia deveriam fugir. Então, o contexto aqui refere-se ao cerco a Jerusalém. E aí ele fala, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Olha lá. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Que dias? Nesses dias em que essa abominação cercou esse lugar santo. E aí Jesus fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque a fuga dos judeus, A fuga dos judeus no momento em que essa abominação chegasse nesse lugar santo. Nesse tempo, aí agora ele diz, nesse tempo, no mesmo tempo em que essa abominação chegasse no lugar santo que era Jerusalém, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então você está vendo que a grande tribulação a qual o sistema religioso insiste em dizer que vai acontecer em nossos dias é algo passado, é algo que estava totalmente ligado ao que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Então Jesus falou que no momento então em que o exército romano ele inicia o cerco a Jerusalém, deu-se início então a grande tribulação. Agora vem, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Então os dias que seriam abreviados eram os dias da grande tribulação. Grande tribulação que se iniciou aonde? Que se iniciou na Judéia. Não é uma grande tribulação de âmbito global, mas sim uma grande tribulação que deu-se início na Judéia. Então, esse é o contexto imediato.
Aí agora diz, né, que se esses dias, então, em que durou o cerco a Jerusalém não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quem são esses escolhidos? Os escolhidos eram aqueles que estavam em Jerusalém, quando o exército romano cercou Jerusalém. Então, aqueles que não conseguiram sair de Jerusalém, esses que sobreviveram ao cerco, à grande tribulação, eram o quê? Os escolhidos. Então, os dias em que durou o cerco a Jerusalém, esses dias tiveram que ser encurtados ou abreviados para que os escolhidos pudessem sobreviver. Certo? Agora, vamos a Mateus. Agora, nesse mesmo capítulo, vamos lá no versículo 31. Olha aí o que diz a partir do versículo 29. Veja. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, quando a grande tribulação terminasse, olha o que diz aqui, ó. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Claro que tudo isso trata-se de uma figura de linguagem. Esses eventos aqui não são eventos cósmicos, isso aqui eram figuras de linguagem que apontava para o colapso que iria cair sobre Jerusalém. Tanto é que ele fala que os poderes do céu seriam abalados, né? Então, olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então nós entendemos que essa grande tribulação, ela refere-se ao cerco a Jerusalém. Então, quando essa tribulação termina, você pode ver que é em seguida. Depois desse término, dessa tribulação do cerco a Jerusalém, você vê que ocorre a vinda do Filho do Homem. Então aqui você vê que não há um intervalo de 2000 anos. A vinda do Filho do Homem, ela estava vinculada ao que aconteceu naqueles dias. Então, quando a grande tribulação termina, ocorre a vinda dele. E olha o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clancor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Agora veja, quem eram os escolhidos? Os escolhidos não eram aqueles que estavam em Jerusalém? Que não saíram de Jerusalém? Não foram esses? Esses mesmos escolhidos que estão aqui, refere-se a esses aqui, ó. Veja, peraí um pouquinho. Esses mesmos escolhidos os mesmos que estão aqui, ó. No versículo lá. Quando a abominação se instalasse no lugar santo, né? Olha aqui, ó. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, lá. Quando começasse a grande tribulação, olha lá. Se esses dias da tribulação não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Por quê? Por causa dos escolhidos. Então, os escolhidos foram aqueles aos quais Deus destinou passar por esse período turbulento que se instalou em Jerusalém. E quando chegamos aqui, onde Jesus fala que ele enviaria os seus anjos, os quais reunirão os escolhidos, esses escolhidos eram justamente aqueles que estavam lá em Jerusalém. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Então, os escolhidos, esses anjos aqui, claro que tudo isso aqui é uma figura de linguagem, porque isso aqui é uma maneira de Jesus falar que os escolhidos foram o quê? Foram libertos, escaparam ilesos de tudo aquilo que ocorreu com Jerusalém, certo? Então está aí. Se você gostou, curta, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo. Tchau.